Olá, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo. O meu nome é Adria, eu moro na cidade de Alto Caparaó e eu creio que muita gente que está assistindo esse vídeo me conhece de alguma forma, mas às vezes outras não. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês e para dizer o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele é poderoso para transformar a nossa história e a nossa vida. Eu quero primeiramente deixar para vocês um texto no Salmo 116, que ele me lembrou bastante um pouco da minha história, um pouco de uma fase que eu vivi, não muito boa, mas que hoje serve de testemunho para alcançar e ajudar outras pessoas. Do verso 1 ao 6, o salmista diz o seguinte: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Então, meus queridos, essa palavra, o salmista diz que ama o Senhor, porque ele se lembra de quantas tristezas ele já passou, de quantas angústias e quantas aflições vieram sobre ele. Mas em todas elas, o Senhor foi misericordioso e salvou a vida dele. Então, a minha história me lembrou um pouquinho porque eu fui criada numa igreja, na igreja presbiteriana, e na minha infância eu escutava assim a palavra de Deus, eu aprendi qual era o caminho e até os meus 14 anos eu ia à igreja, eu participava das coisas, mas eu não conhecia verdadeiramente a Cristo. Então, quando veio uma aflição muito grande na minha vida, que foi a separação dos meus pais, eu me revoltei bastante com a vida e com a circunstância pela qual eu passei. Então, eu creio que cada pessoa tem uma maneira de reagir com as aflições. E quando a gente não está totalmente ligado a Cristo, aquilo que Ele tem para nós, a gente simplesmente age naquele momento com revolta, com falta de esperança, com falta de fé. E foi assim que eu agi. Hoje, se eu falar que eu não me arrependo, eu estou mentindo. Eu me arrependo. Mas eu creio que foi uma experiência que eu tive com Deus. Foi uma fase que Ele permitiu que eu vivesse, para que eu pudesse hoje testemunhar do quão poderoso e maravilhoso Ele é. Então, com os meus 14 anos, eu decidi seguir a minha vida, sair da casa da minha mãe e decidi que o mundo que era bom, que é o mundo que tinha tudo para mim, que eu estava tomando a decisão certa. E na adolescência ainda é pior, porque a gente não escuta ninguém. Na pré-adolescência e adolescência a gente acha que sabe de tudo, a gente acha que é o dono da razão, e não é assim, né? Esse momento é muito delicado na nossa vida, a gente tem que tomar as decisões corretas, sempre buscando orientação de Deus. Mas então eu decidi experimentar o mundo. Mas quando a gente toma essa decisão, ou quando a gente escuta alguém que vive no mundo, essa pessoa nos oferece os prazeres do mundo,
juntamente com o inimigo, né? Porque é ele que vive no mundo. Então, quando uma pessoa chega para te apresentar, meu querido, o mundo, ele vai te falar que é maravilhoso, ele vai te falar que é muito bom. E de certa forma, ali no momento, pode ser bom sim. O prazer carnal ali vai te trazer uma felicidade momentânea, mas ela não vai te trazer a alegria eterna. Então, sempre que aquele momento acabar, sempre que o outro dia vier, você sempre vai estar com um vazio no seu coração, que o mundo jamais poderá preencher. Então, eu vivi 7 anos, experimentei o mundo e, infelizmente, coisas que eu não deveria ter experimentado, né? Como sempre, começa num copo de cerveja, um cigarrinho, que para muita gente não tem nada a ver, né? Então, começou nisso e, infelizmente, eu experimentei também drogas ilícitas, que me trouxeram vícios, me trouxeram muitas tristezas, muitas tristezas. Então, você que é adolescente, pré-adolescente, pense muito bem, porque eu sempre digo que essa frase não tem nada a ver, ela é do diabo, ela não é de Deus, porque tem a ver sim. Toda vez que você decide experimentar um copo de cerveja, que você decide pôr um cigarro na sua boca, você está trazendo outros vícios após esses. Muita gente às vezes não teve outro vício, mas esses também são vícios. Então, se você sabe que isso pode te prejudicar, meu querido, não faça isso. Isso não está te trazendo nada de bom, nada. Então, lute contra o máximo que você puder. Você vai ser recompensado por Deus, por obedecer a Deus. Então, eu vivi nesse mundo, nessa fase, durante 7 anos da minha vida. E graças ao bom Deus, mesmo estando longe, mesmo tendo ido para longe da minha família, ter tomado outros caminhos, sempre existiram pessoas que oraram por mim, que não esqueceram de mim e que tinham uma esperança, que eu tivesse uma mudança, de que eu conhecesse a Cristo. E uma dessas pessoas é o meu querido pastor hoje, que é o querido pastor Tiago. E não somente ele, várias pessoas que eu descobri depois que oravam por mim também. E eu sou grata a Deus porque Ele usou essas pessoas para intercederem por mim, para clamarem por mim. E eu quero abrir um parêntese aqui agora. Você que ora por alguém que você ama, você que ora, intercede por pessoas que você tem a vontade, o desejo de ver na presença de Deus, não desanime. Não desanime, porque quando você menos esperar, Deus vai vir com um milagre sobre a vida dessa pessoa, porque você intercedeu, porque você clamou por ela. Então, eu quero abrir esse parêntese para você, não desista de orar por aqueles que você ama. E, fechando parênteses, o pastor Tiago e outras pessoas sempre me mandavam uma mensagem, um apoio, um versículo, dizendo que Deus tinha algo na minha vida. Mas eu estava numa situação tão difícil que eu já não acreditava mais, eu não acreditava em nada. Para mim, eu não tinha nada a perder, eu ia viver daquele jeito para sempre. Então, eu não tinha nada a perder. Mas, toda vez que a gente pensa que não tem mais jeito, Deus tem sempre um jeito, porque Ele nos ama e Ele sempre vai querer o melhor para nós. Então, sempre eu tinha pessoas que me lembravam disso. E no momento da minha vida, eu já sabia que Deus tinha algo para mim no momento da minha vida, porque eu sentia dentro de mim que eu não estava no caminho certo,
mas eu senti que aquilo era mais forte do que eu não conseguiria abandonar tudo aquilo, porque era como se eu tivesse aprisionada nos pecados, nos prazeres do mundo. Então, esse incômodo sempre vinha em mim. E no ano de 2014, Deus já tinha preparado um milagre para minha vida. Mais especificamente, no dia 5 de abril de 2014, quando no dia 3 de abril eu fui a uma festa. Eu ia direto em várias festas e nessa festa, como sempre, bebi, fumei e experimentei, fiz várias coisas. E no outro dia eu decidi que eu não queria mais viver daquele jeito, mas eu decidi que eu iria acabar com a minha vida. Eu decidi que naquele dia eu queria a morte, porque eu não queria mais viver daquele jeito. E nesse dia eu já estava pensando no que fazer para acabar com a minha vida. Eu morava na cidade de Manhuaçu e eu chegava na sacada do terceiro andar onde eu morava e eu pensava, é daqui que eu vou me jogar. É daqui que eu vou pular nesses fios, que os fios dos postes eram bem na frente da minha varandinha. E eu pensava, é daqui que eu vou me jogar. Só que eu vou me jogar para morrer, Senhor. Eu não quero. Eu pensava, Deus, não me salva, porque eu não quero mais viver. Então eu pensava que não tinha jeito mais para mim. E nesse dia, como em vários outros dias, eu recebo uma mensagem do pastor Tiago. E eu digo para ele tudo que eu tinha feito, falei para ele o que eu tinha feito, o que eu estava sentindo naquele dia. E ele me disse para eu ter calma, que Deus iria agir, que era para... Me aconselhou para eu ir a um congresso. Naquele mesmo final de semana, iria acontecer um congresso, no qual o líder é o Luciano Malheiros, pastor Luciano Malheiros. Então, eu decidi, com a ajuda dos dois que me convenceram a ir nesse congresso. Eu fui e eu não tinha esperança, eu achei que eu simplesmente iria e nada iria acontecer. Só que já era a data que Deus havia marcado para transformar a minha vida. E chegando lá, eu conheci as pessoas daquele congresso, eu vi muitas pessoas sendo transformadas e eu tive uma experiência muito intensa com Deus. E no dia 5 de abril, no sábado à noite, eu orei, me ajoelhei e falei para Deus que eu não queria mais viver se fosse para viver daquela forma, que ou Deus transformava a minha vida ou Ele me levava desse mundo, porque eu não queria mais viver daquele jeito. Então, quando eu ajoelhei e clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor e me respondeu com todo amor: minha filha, eu tenho algo grande preparado para você. Eu tenho algo grande para a sua vida. E eu senti e ouvi claramente a voz de Deus me mandando voltar para Alto Caparaó e abandonar tudo que me afastava dele. Não é isso ou aquilo, era tudo ou nada. É viver para Cristo ou não viver. Não existe meio termo. Ou você vive para Cristo ou você não vive, porque senão você nunca vai viver aquilo que Deus tem para você. E naquele momento eu já me senti outra pessoa, eu já senti que a minha vida havia mudado. E eu voltei para Manhuaçu, eu não conseguia olhar para o meu maço de cigarro, eu joguei ele fora, joguei isqueiro fora. E eu peguei um táxi na mesma hora e vim para Alto Caparaó. E era como se nada daquilo que eu vivi antes
tivesse sido eu que tivesse vivido. É uma coisa até difícil de explicar, mas é exatamente isso que eu sinto. Como se aquela Adri fosse outra. Naquele dia nasceu uma nova Adri, não perfeita, lutando até hoje e vou lutar o resto da vida para viver na presença de Deus, porque não é fácil. O inimigo nunca vai aceitar perder a nossa vida para Cristo, nunca. Só que Cristo é bem maior que ele e Cristo já derrotou ele. Então eu não preciso me preocupar, eu preciso lutar e buscar Cristo a cada dia da minha vida. Então eu voltei para Alto Caparaó. Resumindo, não me queria casar, não queria me casar, aliás, porque eu já tinha sofrido muito trauma, muitas desilusões. Eu falei, agora Jesus me salvou e eu vou viver somente para Ele. Só que Deus tem sonhos muito maiores do que os nossos. E Ele já havia preparado um homem para mim, temente ao Senhor, maravilhoso, fiel, o meu marido, Thales. Então, quem conhece a gente sabe, com poucos meses a gente se conheceu melhor e eu tive certeza que ele era o homem que Deus tinha preparado para mim. Sou casada há 6 anos com ele. Ele se formou no seminário faz algum tempo, com a intenção de seguir o Evangelho, seguir a Cristo e anunciar a sua palavra, juntamente comigo. E temos uma linda filha de 1 ano, maravilhosa, bênção de Deus. Não desista, não desista. Deus pode transformar a sua vida. E para terminar, eu resumi bastante, gente, porque é muita coisa, mas dá para vocês entenderem um pouquinho do que Deus pode fazer em nossas vidas. E eu quero terminar lendo Isaías 55, do versículos 6 e 7, que diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ou, em algumas traduções vai dizer, é rico em perdoar. Então não importa onde você errou, qual pecado você cometeu, Deus estará sempre pronto para te perdoar e transformar a sua vida. Basta um passo seu de obediência ao Senhor e de se entregar